Olá, estamos aqui mais uma vez, nosso canal Central Filosófica, com o professor Lucas, ele que é professor do Instituto Federal do Ceará, dando continuidade na nossa discussão da aula parte 1, que o tema foi ética e moral. Essa é a parte 2 da nossa conversa, onde vamos falar das correntes éticas, das principais correntes éticas. Se você não assistiu o vídeo anterior, clica no card que está subindo aí no canto superior da sua tela, assista a aula anterior para você se inteirar de toda a nossa discussão. Bem-vindo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal Central Filosófica. Vamos lá, nós terminamos a nossa conversa anterior falando que dentro dessa discussão da ética, falando de ética e moral, existem diversas correntes éticas, né? Ou seja, não existe a ética, ela não é uma coisa unânime, né? Absoluta, universal, que tem um pensamento único, coeso. Existem diversas correntes, né? Mas vamos pontuar algumas que se tornam proeminentes, né? Ali na história da filosofia. E, dentre elas, destacamos a ética eudaimológica, que também é chamada de ética das virtudes, e às vezes ética teleológica, né? Tem também a ética cristã, mas aqui não vamos pontuar sobre ela. E tem também uma outra que é proeminente, que é a ética deontológica, e nos lembra muito um autor que você falou, terminou a nossa conversa falando dele, que é Immanuel Kant, e a ética utilitarista, né? Essas três correntes éticas. Como podemos sintetizar essas três correntes? O que podemos falar dessas três correntes? Em que cada uma delas consiste? Como é que elas se diferenciam entre si? Perfeito, João. Primeiramente, bom dia aqui, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Agradecer ao convite do João, que está fazendo um trabalho formidável aqui de difusão e sintetização de muitos conhecimentos filosóficos que nós vemos realizando aqui pelo Brasil afora, né? Pois bem, quanto a essa sua pergunta, ela é muito capciosa, João, porque uma das principais questões que envolve todas essas correntes filosóficas é que, no final das contas, mesmo as correntes filosóficas, elas não são completamente uniformes, né, em si próprias. Então, quando a gente pega algo como uma corrente chamada de eudaimológica, ou seja, uma corrente que compreende a ética vinculada à eudaimonia, que nós costumamos traduzir como felicidade, ela não tem uma definição que abarque todos os seus membros de uma forma unânime, né? De forma que a gente pode olhar para um Aristóteles, para um Epicuro, ou mesmo para os estoicos, por exemplo, e perceber que existe uma compreensão um tanto quanto que diferente de um para o outro, embora todos eles estejam minimamente ali próximos de uma noção de eudaimonia. A ética eudaimológica, ela se caracteriza como o quê? Como a busca da felicidade. É uma busca do bem-estar. Mas bem-estar é o quê? Perfeito. É aí que já vai vir a grande questão. Por exemplo, quando a gente olha para uma ética como a de Epicuro, né? Epicuro, ele diz que o principal, né, de tudo é buscar a felicidade, né? Inclusive, um dos principais textos que a gente costuma ler relativo a isso é a Carta sobre a Felicidade, né? A Carta a Meneceu, que Epicuro escreve, e ele vai dizer que ele vai fazer uma relação em que felicidade não é qualquer tipo de prazer, mas ele é um prazer específico. É um prazer que não vai proporcionar, por exemplo, um vício. Por quê? Porque o vício, ele, em alguma medida, ele vai proporcionar também dor. Então, a felicidade, né, a eudaimonia de Epicuro, ela não é simplesmente a obtenção de qualquer tipo de prazer, mas uma própria concepção de tornar a alma mais saudável. Ou seja, fazer com que exista aqui uma tranquilidade, né, da minha mente, uma tranquilidade da alma.
Então, a eudaimonia que busca, por exemplo, o Epicuro, né, não é simplesmente um hedonismo do ponto de vista como a gente conhece, né, a busca por qualquer tipo de prazer, mas um prazer que ele nos traz, né, nos traz uma paz de espírito. Por isso que ele vai dizer que existe uma confluência entre saúde da alma, o prazer e a própria prática da filosofia. Né? Eu me torno feliz filosofando, porque filosofando, né, eu conseguiria alcançar isso. Algo que vai ser diferente, por exemplo, quando a gente fala da felicidade dos utilitaristas, quando a gente fala de um Bentham, por exemplo. Né? Bentham não vai fazer distinção dos prazeres. Para Bentham, pouco importa se você sente prazer tomando café ou se você sente prazer, né, lendo Shakespeare. Né? Não existe distinção de prazer desde que você sinta prazer. Ponto final. Né? Então, a ética utilitarista ela vai se vincular também a uma noção de felicidade, mas que vai ser completamente distinta dessa ética da eudaimonia, que é essa felicidade grega, né? Que vai ser diferente também, por exemplo, da felicidade aristotélica. A eudaimonia aristotélica ela tanto tem relação com uma vida virtuosa, né, compartilhada com outros indivíduos, quanto também uma vida capaz de, junto com essa vida política e compartilhada, também uma vida de contemplação. Você poder, por exemplo, contemplar aquilo que ele chamaria de bem supremo. E aí seria um bem supremo que se manteria. Então, não é mais simplesmente um fim que eu quero alcançar, né? Não é a busca pelos melhores meios para alcançar o fim, mas é como eu posso não apenas alcançar o fim, mas me manter nele. Né? Então, é uma concepção um tanto que diferente, embora se aproxime em outros aspectos. Então, existem aproximações e, obviamente, distanciamentos. Né, na questão. E o bom que no Aristóteles destaca muito a ideia da mediania, né? Perfeito. É uma vida de virtude, uma vida de intelecção, mas ele não descarta a vida material, a dimensão material, né? Que diz os prazeres, ter bons amigos, ser bem nascido, posses, né? Ter bens materiais. Ou seja, é o homem do equilíbrio, né? Parece que ele faz uma hierarquia, né? Aí é o homem do equilíbrio. Você Sim. está no equilibrar-se isso aí, o viver bem de forma bem regrada, né? Sim, sim, perfeito. Inclusive, quando a gente fala de Aristóteles, a gente pode dizer que a principal virtude do homem político, por exemplo, para Aristóteles, ela vai ser não a sabedoria, né? A sabedoria que seria algo mais próximo a essa contemplação, né? A do homem político, que está vinculado a como nós nos relacionamos uns com os outros, ela vai ser a prudência. Né? É o homem prudente, que é algo como um saber prático, às vezes a gente também traduz, né? Um saber mais prático. É quando a gente pensa a ideia de coragem. Né? Coragem, para Aristóteles, é justamente uma virtude, porque, como tu disse, é a mediania. Ele está no meio termo ali. Ele não é nem completamente uma ação sem medo, não é o destemor completo, mas também não é o medo completo. Eu nem tenho uma perfeita ausência de medo, nem estou completamente tomado por ele. Eu sou capaz de agir, né, vislumbrando os riscos que existem na minha ação. Então, eu possuo ainda, por exemplo, essa questão de uma concepção até mesmo antropológica de sentir medo frente a situações. E isso significa, então, que eu percebo que as coisas não estão dadas, né? Elas podem dar errado, né? Nada está completamente certo. Então, por isso que é o prudente, né? O corajoso, ele não é o que faz algo de qualquer forma. Por exemplo, se eu me vejo frente a um leão, né, eu não vou querer encará-lo aqui com a mão, né? Isso aí beira a estupidez, no final das contas, né? Então, e também sair correndo de qualquer forma, talvez também não seja uma boa ação a ser tomada, ou seja, o completo medo, o completo pavor. Né? Então, ele envolve a capacidade que nós temos de avaliação das situações. Né? Então, a virtude aristotélica, ela não está desvinculada do nosso mundo. Ela se dá, sobretudo, em saber nos mover nisso aqui. Não é nos afastar completamente,
mas também não é mergulhar completamente nele. É saber que nós fazemos parte e nós somos capazes de avaliá-lo. É por isso Sim. que a dimensão ética do pensamento aristotélico, ela se dá nisso. Eu não vou aceitar completamente o que é dado. Eu vou avaliá-lo. Eu vou tentar encontrar aqui o modo virtuoso de viver. Né? Modo que está vinculado ao meio termo. Né? Sim, sim, sim. E na ética deontológica, você... deontológica e utilitarista, né? Falando de ambas aí. Mas a deontológica já prevalece, nela tem a ideia de felicidade, ou o que importa, ou seja, veja, há quem enxerga isso no Kant, olha, o Kant não importa a vida feliz, para mais ser digno dela. Isso. A felicidade pode ser critério, porque ali o Kant, claro, o Kant já está em uma outra época, né? O indivíduo já surgiu, né? Sim, sim. Ali a ideia de indivíduo não tem. Então você pode pensar ali, a ética é a busca do bem-estar, mas só que esse bem-estar não é um individualismo, você viver como você quiser, não. Tem que ser de forma virtuosa. Pode considerar a questão da felicidade, né? Mas já é a questão do dever. Sim. Esse dever vem de onde? Eis uma pergunta. Porque se falarmos que a ética kantiana é a ética do dever, mas se não explicar de onde vem esse dever... Exato. Não, perfeito. Para o Kant, a felicidade ela não é critério ético. Isso não significa que Kant seja o teórico da infelicidade, né? Que ele desconsidera a felicidade. Não é, Kant ele não está desconsiderando a felicidade, ele só está pensando o seguinte, olha, para uma ética, a felicidade não pode ser critério. Né? Porque o critério da felicidade, sobretudo essa felicidade, e a felicidade que o Kant vai estar avisando aqui, é a que daqui a pouco nós vamos falar que é utilitarista. Né? Ele não está falando da felicidade do ponto de vista, ele não quer favorecer a um individualismo grosseiro, vamos dizer assim. Por quê? Bem, de uma perspectiva bastante cotidiana mesmo, né, as felicidades elas variam, né? Ou seja, a variedade, brincando aqui de Aristóteles de novo, né, fazendo uma referência, Aristóteles vai falar que existe uma multiplicidade de bens, ou seja, aquilo que para mim é um bem, talvez não seja para um outro indivíduo. Então, todos nós de alguma forma, obviamente, gostamos do prazer, gostamos daquilo que nos apraz. No entanto, Kant percebe o seguinte, olha, isso aí dá conta, efetivamente falando, de uma dimensão nossa, que é a dimensão animal. E essa dimensão, ela não pode ser negada. Eu não vou deixar, obviamente, de sentir prazer e sentir dor com as coisas. No entanto, eu não posso utilizar o prazer e a dor como os critérios que vão modular o que é o agir correto. Isto é, o agir correto, eles têm que se dar com relação ao dever. Porém, que dever é esse, né? Que foi a tua pergunta. Não se trata, por exemplo, simplesmente de um dever vinculado a uma lei positiva. Não significa também desconsiderar a lei positiva, mas é perceber que, na medida em que a lei positiva, muitas vezes, ela é gestada com base em costumes históricos e sociais, ela muitas vezes ela simplesmente serve para a gente como uma forma heterônoma de agir. Isto é, muitas vezes nós agimos em conformidade com a lei positiva, aquilo que está lá no Código Penal, jurídico e tudo mais, simplesmente com uma vinculação de penas e benefícios. Né? Então, eu vou deixar de realizar uma tal atitude, né? Sei lá, vou dirigir com cinto de segurança, porque eu sei que existe uma lei que vai me punir caso eu não faça. A gente vai falar assim, olha, ok, não é que a lei esteja errada, mas você não deveria obedecer essa lei simplesmente porque ela diz isso. Você tem que obedecer essa lei por um outro motivo. E aí é que está a lei principal que nós devemos buscar seguir para Kant é a lei que a nossa própria razão nos dá. Né? Então, para Kant, todos nós somos seres que possuímos
a racionalidade, e essa razão é algo, de certa forma, compartilhado. Ela possuiria, para Kant, uma mesma forma de proceder. Não é à toa, João, que Kant ele não vai falar simplesmente da ética como algo que nós, seres humanos, devemos seguir. Mas, de uma forma estranhamente interessante, Kant vai falar que é essa ética ela serve para todo ser racional. Todo ser racional. Então, talvez a gente possa falar, né? Eu gosto muito de brincar com... Eu que adoro ficção científica, né? Não vou mentir, adoro ficção científica, fico brincando bem. Se chegar aqui aí algum alien, né? No sentido de ser de fora, e for uma vida inteligente, uma vida que possui razão, ele deverá então seguir esses mesmos critérios racionais. Ao passo que um ser humano que não está completamente ligado, não está completamente de posse da sua racionalidade, a ele não pode ser cobrado o mesmo critério. Isto é, Sim. uma pessoa que tem algum tipo de problema vinculado à sua vida psíquica, eu não posso cobrar dela, obviamente, os mesmos critérios que eu posso cobrar, né, de você como ser humano, né, que está completamente ligado à sua racionalidade. Então, para Kant, o dever que nós deveríamos seguir não é simplesmente o dever de uma lei positiva, mas sim a lei da nossa razão, né, que ele vai chamar de imperativo categórico. Sim, devemos sim. fazer aquilo porque é o certo, não simplesmente porque alguém me disse, né? Esse dever, eu percebo ele a partir da máxima, ou seja, age de tal forma que a sua ação se torna máxima, né, para a humanidade toda. Uhum. Porque se o dever ele está na minha razão, ou seja, é a razão que coloca, como é que o indivíduo pode saber o que é certo em meio a tantas confusões, a tantos desejos que ele tem, Sim. que ele escuta? Aí tem um critério aí, aquela máxima kantiana, ela seria esse critério? O Kant ele nos ajuda, é como se ele tentasse aqui nos dar através disso que ele chama de imperativo categórico, é como se ele quisesse nos dar uma certa fórmula, né? De que, bem, o que a gente pode então usar para tentar descobrir se eu estou seguindo o dever, né? Se isso realmente é certo ou errado. E ele nos dá, de uma forma assim mais geral, eu gosto de utilizar, existem mais de uma fórmula, mas eu acho que todas elas podem ser divididas basicamente em duas, né? Quando a gente olha lá na ética kantiana. A primeira ele vai assim, a frase clássica é: age de forma que a máxima da tua vontade subjetiva, ou seja, o seu pensamento individual, né, possa também se querer como uma lei universal da natureza. Isto é, caso eu consiga transformar essa minha vontade individual em algo universal, sem que haja nenhum prejuízo lógico para isso, ou mesmo de como nós nos relacionamos, então, para Kant, isso talvez seja uma primeira, e não a única, certo? Eu acho interessante pontuar isso, uma primeira forma de nós avaliarmos a ação, né? O exemplo clássico é a história de mentir, né? Se mentir fosse uma lei universal, todos nós seríamos obrigados a mentir, e se todos nós fôssemos obrigados a mentir, ninguém acreditaria em ninguém. Logo, mentir não faria sentido. Então, é algo que, ao ser elevado a uma posição de universalidade, ela simplesmente não faz mais sentido, ela não funciona mais, né? Então, o primeiro critério que a gente poderia utilizar é esse. Ao se tornar uma lei universal, ela não funciona mais, ela entra em uma contradição interna, talvez seja um primeiro indicativo. Mas o segundo indicativo que o Kant dá para a gente, que é talvez um dos mais importantes, é o critério da dignidade, né, da dignidade humana. Ele vai dizer, enquanto as coisas possuem valor do ponto de vista material, monetário, vamos dizer assim, ou simplesmente utilitário, as pessoas não. As pessoas, elas possuem dignidade, né? O valor das pessoas não é um preço que ela possa receber, mas sim o fato de que ela é um fim em si mesma, né? Ela não é um meio para um fim. Então, quando você trata alguém simplesmente, por exemplo,
como um meio para um fim, né? Quando você apenas a vincula àquilo, você está transformando em uma coisa. Você está, por exemplo, como os franceses diriam, né? Estaria coisificando, ou como normalmente pela linha alemã, né? Estaria reificando as coisas, transformando em res, em uma coisa. Você está diminuindo aquela pessoa. E aí você pode juntar aqui as duas significações. Porque se eu transformo as outras pessoas em coisas, será que seria interessante que todo mundo transformasse as outras pessoas também em coisas? Uhum. Né? E aí Kant percebe que não. Né? A dignidade humana, ela depende, de certa forma, de você respeitar as outras pessoas simplesmente pelo fato de que elas merecem respeito. Né? Sim, e aí é que está a grande questão ética kantiana. O dever, isto é, eu devo tratar as pessoas com dignidade. Sim. E o bacana que eu acho da ética kantiana, eu até conversava isso com o professor Tomás, do Instituto Federal do Pará, eu quero gravar, ele que é um grande kantiano, o dever kantiano, ele faz com que o agente age independente de gostar ou não. Você Exatamente. respeitar aquela pessoa, independente de eu gostar dela ou não. Uhum. O meu afeiçoamento por ela que vai fazer com que eu faça o bem ou não faça o mal a ela. Né? Uhum, exatamente. Ou seja, Pessoal, é uma garantia de imparcialidade. Garantia não, mas é um convite à imparcialidade, né? O agir imparcial. eu posso até não gostar da pessoa porque isso faz parte da Sim, nossa característica, inclusive enquanto animal. sim. Mas a grande questão para o Kant é que isso não pode modular a minha ação, isso não pode ser o critério para a minha ação. Né? Sim. Eu posso desgostar de alguém, eu posso inclusive perceber que se fizer a coisa, determinada ação, talvez eu me torne um pouco mais infeliz. E Kant fala assim, olha, não é por isso que você vai deixar de agir daquela forma. Né? E óbvio, isso é muito difícil, claro que é difícil. Mas, ao mesmo tempo, é curioso, você percebe que o Kant ele tem um bom argumento do ponto de vista de que, ora, se nós simples, então, passássemos por cima dos outros para que fôssemos felizes, isso proporciona que outras pessoas também façam a mesma coisa com a gente. Sim. Né? Aí cai no estado de insegurança. Exatamente. É um estado de natureza hobbesiano. Na ética utilitarista, a gente vai ter, classicamente, e aqui a gente vai ficar nesse clássico mesmo, tem duas grandes vertentes. É a vertente originária mesmo, né, criada pelo Jeremy Bentham, e a vertente depois, para alguns, corrigida, né, como se o Stuart Mill estivesse corrigindo Bentham. Para os adeptos do Bentham, né, o Mill estaria traindo o pensamento utilitarista, né, para os adeptos do Mill ele estaria melhorando o utilitarismo. Mas, para além de qualquer coisa, a grande questão das duas é que ambas têm uma certa percepção de que tudo aquilo que nós fazemos é um meio para chegar a um fim. Isto é, nossa ação ela é julgada como útil para um determinado fim. E esse fim seria a felicidade. E a felicidade não é simplesmente a felicidade do indivíduo. Ela também o é. Mas é também a felicidade da maior parte, né? A felicidade da maioria. Então, como é que o Bentham pensa isso? O Bentham vai dizer que dor e prazer são os nossos mestres soberanos. Como eu já disse, Bentham não faz distinção em prazer. Se você sentiu prazer, tá bom. Né? O prazer é bom e a dor é ruim. É mais ou menos essa a equação. Sim. Só que do ponto de vista político e macro, né, óbvio que eu posso me vincular aqui diretamente às ações individuais, mas quando eu penso do ponto de vista macro, ele vai dizer que o legislador ele tem que pensar na felicidade da maioria. Nem que para isso eu possa desconsiderar, por vezes, alguns direitos individuais. Então, direito individual para o Bentham não faz sentido. Né? Então, a felicidade de um não pode ser empecilho para a felicidade da maioria. Então, o bem-estar ou essa felicidade é sempre, absolutamente, o critério supremo para o Bentham. No entanto, o Mill acha que isso é um tanto quanto que complicado, porque ele percebe o seguinte,
que, caso eu defenda até mesmo a felicidade desse indivíduo, eu posso também melhorar a minha sociedade. Porque, veja, João, se eu, Lucas, por exemplo, for uma pessoa que tem uma opinião discordante da maioria, eu posso estar certo ou errado. Né? De uma maneira muito básica, né? Eu posso estar certo ou errado. Se eu estiver certo e a maioria permitir, então, com que eu me expresse e aceitar os meus direitos individuais e minha liberdade, significa o quê? Se eu estiver certo, significa que, então, eu vou melhorar a sociedade a longo prazo, a curto, né, a médio e longo prazo. Se eu estiver errado, no entanto, a sociedade vai estar sempre ali refletindo sobre possíveis contradições e ela não vai parar de tentar evoluir. E ela vai poder, por exemplo, aos poucos perceber quais são os problemas e quais são as circunstâncias que ela tem que avaliar para também se proteger. Então, estando eu certo ou errado, eu favoreço a própria felicidade da maioria. Então, respeitar a liberdade individual, segundo John Stuart Mill, é uma forma também de assegurar a felicidade da maioria. Por quê? Porque isso significa que ninguém vai se sentir constrangido na sociedade. E vai fazer, então, com que a sociedade, aos poucos, obviamente, filtre aquilo que é melhor sem jogar ninguém para a cova dos leões, como diria, né, o próprio Michael Sandel também. Então, isso significa o quê? Que, para mim, além da felicidade da maioria, eu tenho também que defender as liberdades individuais. Isso por quê? Porque para a minha sociedade ser mais virtuosa, eu preciso disso. Então, percebe que o John Stuart Mill ele utiliza 3 critérios de avaliação. Né? É um utilitarismo que, sim, está pensando em como gerar a maior felicidade para a maioria. Ele está também defendendo a liberdade e ele está pensando como é que a sociedade pode ser melhor, como ela vai poder, então, ser mais virtuosa. Certo. Lucas, muito obrigado aqui pela sua generosidade de ter aceito o convite de participar aqui no meu canal, fazendo essa discussão tão rica, salutar, esclarecedora. Nessa parte, na parte anterior, se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior. Te convido a voltar mais vezes aqui para a gente discutir sobre estes e outros assuntos, né? Ética, política, enfim, outros assuntos dentro da filosofia. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do meu canal. Eu que agradeço, João. E agradeço também ao pessoal que acompanhou o vídeo aí até o final. Né? E voltem mais vezes. Vou até aqui reiterar, se inscrevam no canal. O João está sempre trazendo muitas coisas boas aqui. Obrigado pelo convite, João. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou, se você se esqueceu, deixa o like nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, né? Para você estar atento a todas as novidades que são postadas aqui. O meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.